Olá, 700, bom dia. Espero que todos aí continuem bem. Espero que todos estejam aí aproveitando esse momento, como eu já tenho dito algumas vezes, para continuar a se exercitando. Quando eu digo exercitando, é estudando bem. Quero começar, depois do bom dia, falar para vocês o seguinte, das nossas avaliações, ou da nossa avaliação para a nota do primeiro bimestre. É importante que você faça os exercícios feitos, porque os exercícios que nós já passamos até aqui para vocês será, a base para a nota do primeiro bimestre. Para que vocês aí, quem não fez, faça. O portal continua aberto para fazer o exercício. E é importante porque, como eu disse, a avaliação de vocês do primeiro bimestre será o apanhado de todos os exercícios, de todas as atividades que foi passado para vocês, no caso de ensino religioso. Então, dê uma olhadinha, dê uma conferida. Quem não fez, faça, porque é importante e nós vamos estar avaliando e lançando a nota. Nós vamos continuar falando de consumismo e hoje nós vamos falar as consequências do consumismo. Nós vamos falar baseado nessa área porque tudo que nós fazemos tem consequências. Há uma lei do retorno. A gente planta e a gente colhe. A gente faz e somos cobrados por aquilo que nós fazemos. Enfim, nós semeamos e colhemos. Então, há um retorno de tudo que nós fazemos. E quando nós fazemos coisas boas, o retorno é bom. Quando nós não fazemos coisas boas, o retorno também não é bom. Isso é natural, você sabe disso. E eu quero voltar aqui, talvez você tenha esquecido, mas eu quero voltar para nós começarmos aqui dando mais uma vez a definição de consumismo, até para que você possa se situar e a gente possa continuar caminhando um pouco mais dentro dessa área, muita coisa que nós temos para conversar ainda. Então é importante a gente recapitular algumas coisas e a gente seguir a partir daí. A definição de consumismo é o ato, efeito ou a prática de consumir. Consumir limitado, coisas sem necessidade, a qual nós chamamos de supérfluo. São aquelas coisas que nós adquirimos sem necessidade de ter, nós só adquirimos. E pessoas que acabam levando o consumismo como um estilo de vida, orientado por uma sociedade, que a cada dia mais cresce e vê no consumismo, esse estilo de vida que para essas pessoas dá prazer para elas, traz sucesso e felicidade. Ou seja, é o consumismo como modo de sobrevivência e ser importante. E eu quero começar falando sobre essa situação dentro das consequências do consumismo. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: ser importante. O que é ser importante para você? O que é chamar a atenção de alguém para você? O que é necessário você fazer para que os outros vejam que você existe, vamos dizer assim? Na verdade, você não precisa fazer muita coisa a não ser você mesmo. Nós damos muita importância para aquilo que o outro pensa de nós, para aquilo que o outro fala de nós, para aquilo que o outro acha que nós somos. Por isso, muita gente acaba, como eu vou dizer, se enrolando, criando dificuldade. A gente cita se embaralhando, tropeçando nas próprias pernas, porque às vezes colocam a mão ou as mãos aonde não consegue tirar depois. O voo é muito alto para alguns. Como eu disse, é sempre um preço a pagar. Então, o que leva você, o que leva as pessoas a achar que elas são importantes? O consumismo,
de alguma maneira, ele acaba forçando a pessoa que é consumista, e eu disse isso nas aulas anteriores, além de achar que isso dá prazer, que ele se torna importante, que traz felicidade, a grande realidade é que isso não é verdade. Pode ser que tenha um prazer momentâneo, mas o supérfluo, como a própria palavra diz, é algo sem necessidade, então esse prazer ele é momentâneo. O sucesso ele é momentâneo, porque o que é sucesso? Já falamos sobre isso também. E felicidade também. A felicidade, ela não se resume em consumir. A nossa felicidade não está atrelada, ou seja, não está ligada àquilo que pessoas acham de nós, o que eles pensam que nós somos, o que você é. E como nós somos influenciados, como nós somos levados a querer algumas coisas, porque algumas outras pessoas, algumas outras situações têm influência sobre nós, isso se torna uma coisa muito perigosa. Por isso, lá no sexto ano, quando nós explicamos para vocês que o ensino religioso é uma matéria, não só ensino religioso, mas falando em ensino religioso, é que leva, uma das definições, é que leva você a refletir exatamente essa situação. Não fazer as coisas de qualquer maneira, não fazer as coisas por conta própria, não achar que você, eu, que nós somos espertos demais. Eu costumo dizer que tem sempre alguém mais esperto do que a gente. E é verdade. É verdade. Nós nunca seremos mais espertos. Tem sempre alguém pronto, vamos dizer assim, para nos destronar da nossa esperteza. Nós devemos ter cuidado, sermos prudentes. Você deve ser prudente. Por isso, não faça nada antes de pedir opinião. Ah, isso aqui, assim, alguém disse isso, alguém comprou isso, alguém falou que isso é bom, alguém, enfim. Pergunta se é por aí. Por quê? Tem pessoas muito mais experientes do que você, como tem pessoas mais experientes do que eu. Nem tudo que eu faço como adulto, eu faço de primeira. Algumas coisas, algumas decisões que eu tomo, eu vou pedir opinião. E eu não tenho só uma pessoa de confiança. Eu tenho algumas pessoas que eu converso, que eu consulto, que eu mando mensagem, que eu ligo, que eu vou conversar com a pessoa, porque isso é extremamente importante. É no diálogo, é ouvindo pessoas, é raciocinando, é refletindo, que a gente vai fugir de situações que vão nos prender, porque falando de consumismo parece ser uma coisa muito boa, que a gente a princípio assim, eu compro. Talvez você tenha até dinheiro para comprar. O problema do consumismo não está no dinheiro que você tem ou não tem para comprar. O problema do consumismo, vamos supor que você seja muito rico, tomara, né? Eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar o que quiser. Ótimo. Mas o problema do consumismo não é você poder comprar, é você criar um vício de ter coisa desnecessária. E tudo que é exagerado, a gente pode dizer que é uma doença que precisa ser tratada. E as doenças, geralmente, elas não começam se mostrando, dando a cara como elas são. As coisas começam a acontecer gradativamente. O consumismo também é desse jeito. Hoje você quer isso, amanhã você quer aquilo, depois você quer aquilo outro. Quando você vê, você está assim, já está vem numa crescente e vai chegar lá na frente, você há de perceber, você verá que você tomou decisões equivocadas, que você, falando de comprar, você comprou muita coisa desnecessária e que você aí, vou dizer assim, se for no caso de roupa, de tênis, de bermuda, de vestido, você vai estar aí com o seu quarto, aí com seus armários, ou com o seu armário,
entulhado, cheio de coisas sem necessidade. Isso eu estou falando de roupa, de calçado. Mas o consumismo leva muito a outras coisas. No caso de adultos, existem outras coisas que podem ser adquiridas. E dependendo, se for no carro de adulto, leva a dívidas, leva a situações constrangedoras, leva às vezes a se desfazer de coisas necessárias para adquirir coisas que não são necessárias. Então a gente vê, olha só quantas consequências o consumismo traz para aqueles, né, que se deixam levar por isso. E aí você pode estar perguntando assim, como eu vou detectar essa situação? Creio que não é uma coisa fácil, principalmente para vocês, mas é algo que você pode perceber. Talvez uma das melhores coisas que você pode fazer para perceber se você tem esse hábito ou começou com esse hábito de querer, tá? É perceber o quanto você pede para comprar coisas. E quando você pedir alguma coisa para os seus pais comprarem, olha o que você já tem. Tipo, exemplo, você pediu para comprar uma calça. Tanto menina quanto menino usam calça jeans. Então, quando você, antes de pedir, dê uma olhadinha no seu guarda lá, no seu armário, lá no seu guarda seus calçados. Quantos você tem? Perdão, no seu guarda-roupa, olhar suas calças, na verdade, perdão. E esse, quantas calças você tem? E aí você vai ver se você precisa ou não. Porque às vezes pode ser capricho. A mesma coisa vale para os tênis, a mesma coisa vale para os shorts, para as camisas, vale para tudo. Então, quando você pedir ou antes de pedir, dê uma olhadinha. Eu tenho necessidade disso? Porque o que nos atrai, e eu falei sobre isso, é a beleza da coisa. Ah, eu não tenho aquela roupa. Naturalmente, todo mês, todo dia, toda semana, estão surgindo artigos para serem comprados. Isso é fato. Porque na sociedade consumista que nós vivemos, a ideia é atrair você, atrair a mim, é nos atrair. Na sociedade consumista, os comerciantes, os lojistas, o que mais tem são vitrines, eu falei isso aqui já, são vitrines lindas, bem decoradas, bem apanhadas, todas elas muito organizadas, enfeitadas com coisas lindas, exatamente para chamar a nossa atenção. E aí você sempre, quando você for numa loja, for num shopping, você vai ter roupas lá que você ainda não tem. Isso é fato, isso é uma realidade. Sempre que você, eu, qualquer um de nós formos passar perto de uma loja, seja de roupa, seja de calçado, seja do que for, sempre vai ter coisa que nós não temos. E a pergunta é, eu não tenho aquilo ali, mas eu preciso daquilo ali. Então é importante que você dê uma olhadinha no que você já tem. Dê uma olhadinha no que você já tem. Antes de pedir. Antes de querer ter. Porque às vezes o querer a gente até quer, mas às vezes a gente tem que ter a consciência de pensar assim, não, isso aqui pode esperar, porque não é urgência. Suponhamos que você tem, e eu falei já isso aqui, você tem 3 pares de tênis, 3 calças. Ótimo, calça jeans então dura muito. 2, 3 pares de tênis. Tem gente que não tem um e ainda é mais ou menos. Claro que eu não estou querendo comparar, se você pode ter mais um, ótimo. Também já disse isso. O que eu estou dizendo é sobre o cuidado do consumismo. É o cuidado e não continuar nessa situação dia após dia. Quando eu digo dia após dia, estou aqui exagerando, mas é sempre que sair ou ver alguma coisa que lhe chama a atenção, querer ter. Então é algo, né, é algo que é complicado, que é difícil, e existe uma palavra que nós usamos que se chama vício. Quando a gente pensa em vício, a gente pensa em pessoas que precisam de tratamento.
No consumismo não é diferente. Isso acaba virando uma coisa psicológica, uma coisa que vai mexer com as suas emoções. E o que é pior, quando você, quando eu, quando nós queremos tanto uma coisa que nós não conseguimos, talvez a gente desenvolva um sentimento ruim de falta de poder. Todo mundo tem e eu não tenho. Eu quero, mas eu não posso. Qual o perigo disso? Da gente se achar inferior, porque a gente vai ver alguém que tem aquela roupa, que tem aquele calçado e nós não temos. E isso vale para tudo. Isso vale para o adulto com carro, vale para alguém com a bicicleta, vale para alguém com qualquer outro tipo de coisas. Um anel, uma aliança, um cordão, até óculos, que hoje óculos para alguns virou estilo. Tem gente que coleciona boné, tem gente que coleciona óculos, tem gente que coleciona chinelo, enfim. Tem uns que fazem isso por hobby, pode fazer. Mas tem outros, como eu disse, que o prazer está exatamente no consumo. E aí as pessoas, quando entram na situação, precisam de quê? De tratamento. Então, antes de chegar a esse ponto, é importante que você, que nós não entremos nesse absurdo de querer por qualquer coisa. Porque a grande realidade, a gente pensa assim, eu vou ter, eu posso ter, e quem não pode ter, não é problema meu. Bom, acaba sendo. Porque enquanto alguém pode ostentar, uns podem ostentar, o outro não tem nada. E há uma responsabilidade em relação ao cuidado com o outro e de buscar sempre que pode, porque o consumismo ele tira a visão do outro, que o outro é tão importante quanto eu, que o outro é tão importante quanto você. Não é mais importante, é tão importante quanto. Sim, lembra do que eu falei da doação? Quando eu quero e tenho demais, tem gente que não tem nada. E às vezes eu posso ajudar aquele que não tem nada, ou que tem menos do que eu, que precisa mais do que eu. Então, quando a gente fala assim, e eu com isso, a gente tem com isso sim. Por quê? Porque o egoísmo, ele tira das pessoas o pensamento voltado para o outro. O outro deixa de ser importante. E quando a gente pega os 10 mandamentos e quando Jesus ele vai resumir os 10 mandamentos em dois, e a gente tem isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, os versículos de 37 a 39, Jesus resume os 10 mandamentos em dois. O primeiro é: ame a Deus. Quem ama, cuida. Então, se você ama a Deus, você se preocupa com Ele, em agradá-lo. E quando a gente pensa em agradar a Deus, a gente pensa em fazer as coisas que Ele manda, que Ele direciona. E um dos mandamentos de Deus é cuidar do próximo. E o outro, naturalmente, é esse: amar ao próximo. Como a quem? Como a você mesmo, como a mim mesmo. Então, quando você ama alguém, você se preocupa. Vamos falar de objetos. Você tem algum objeto que você gosta muito? Tem. Provavelmente você tem alguns. Eu também. Tem coisas que nós ganhamos e que a gente usa até acabar. Ou que a gente tem de estimação e quem deu, né, é assim extremamente importante para nós e aquilo assim é bacana demais. Então a gente tem todo aquele cuidado de que guardar, deixar quietinho. Às vezes nós nem usamos muito. É diferente. Diferente. Mas quando nós temos coisas que nós ganhamos dos pais, o que nós compramos juntando nosso dinheiro, pode ser que chegue um momento que você substitua e passe para frente. Eu não estou falando de não dê tênis rasgado, não dê calça rasgada para ninguém. É verdade que agora a calça rasgada é moda, virou moda. Mas o que eu estou dizendo é que o amor ao próximo,
A preocupação com o próximo também faz com que a gente perceba que o excesso de consumo faz com que a gente acumule demais, enquanto o outro não acumula nada, porque ele nem tem. Por isso é importante a gente ter em mente o mandamento de Jesus: ame ao seu próximo como a você mesmo. Quando você se olha no espelho, você gosta do que você vê e precisa ser assim. Não é nenhum complexo de narcisismo, oh, como eu sou lindo, como eu. Não é isso. É você se amar, é você se gostar. Porque quando você se olha e contempla essa imagem falando, eu sou uma pessoa feita à imagem, à semelhança de Deus, e Deus me ama, eu preciso amá-lo, e eu vejo o próximo dessa mesma forma. Eu amo ao próximo. E aí a Bíblia fala assim, que você deve buscar a paz com todos, e que dentro dessa paz é o quê? É uma aproximação para com o outro. Porque se o outro não tem o que vestir, talvez falta paz nele, de saber que ele precisa, mas ele não tem como conseguir. E aí tira a paz. Então, se você pode, a paz também é isso. Não é só em conflitos de violência. A paz é você tentar, quando você pode, acalmar o coração do outro numa coisa simples, abençoando a vida do outro. Por isso, o amor ao próximo é extremamente importante. Você se preocupa com quem você ama? Sim. Por isso que o texto fala assim, amar ao próximo. Quem é o próximo? Depende da situação. Seu próximo pode ser alguém que você doe um tênis e uma calça para ele. O próximo pode ser o seu pai e sua mãe que está próximo de você e você faz um carinho e faz uma declaração de amor por ele. O seu irmão, o seu colega do colégio, enfim. Seu próximo é aquele que no momento está mais próximo de você. Por isso não tem nome, é o próximo. É amar ao próximo. E o próximo pode ser todos nós. Percebeu? Então é importante, né, a gente ter esse cuidado. A gente caminhar desse jeito. Vocês precisam. E aí a gente volta lá aos valores. São os aprendizados em casa que vai fazer com que a gente perceba isso. E eu vou voltar aqui à sociedade. Hoje, nós nos deparamos com pessoas extremamente egoístas. O que será? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, não só no Brasil, mas no mundo, é a fome. Porque tem muita gente que tem, muito exagerado, e outros não têm nada. Você ia perguntar como a gente pode resolver isso? Teríamos muitas respostas, mas uma delas está atrelada exatamente ao amor ao próximo. O não olhar só para nós. Porque quando a gente ama ao próximo, a gente busca fazer o bem para ele. A Bíblia fala assim, não acumuleis riqueza, porque a traça, ela consome. Não acumuleis riqueza nessa terra. E a gente não está muito preocupado. Quando eu digo a gente, sim, as pessoas, algumas pessoas não estão muito preocupadas. Elas só querem ter, vão juntando. Esquece que a vida também ela é passageira, é um egoísmo desenfreado que leva as pessoas ao extremo. Só vem a nós, só vem a nós, só vem a nós. Isso é complicado. Então o egoísmo ele acaba também dentro dessa sociedade consumista virando uma barreira para que as pessoas deixem de ajudar o outro. E aí eu disse, como entender, né, que num país como o Brasil, eu falo do nosso Brasil, tanta gente tem muito e outros não tem nada. E aí uma série de situações. Uma série de situações que envolve uns que consomem muito, outros que não têm nada. E isso a gente pode colocar a palavra aí, egoísta, é centrado só no eu. É preciso que a gente tome cuidado. E lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 16, é muito bacana esse texto, porque ele nos chama a atenção para uma realidade. Diz assim, ó,
Tiago 4,16. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Quando as pessoas viram consumista, elas são egoístas. Sim. Parece complicado, mas não é de entender isso não. Porque o consumista, ele desenvolve um pensamento que primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Sempre será ele. Consumista é desse jeito. É ele, é ele, é ele, é ele. Isso é o que? Egoísmo. A pessoa que desenvolve esse tipo de sentimento, ele não consegue ver ninguém ao lado dele. Todos são, digamos assim, as pessoas se tornam indiferentes para ele. Porque ele já está assim, com a mente, com todo ser voltado para esse egoísmo, para a centralidade do eu. E ele não consegue perceber que ao lado dele, que próximo a ele, tem muita gente, né, precisando de uma ajuda. Claro que, mas eu não consigo resolver o problema do mundo, ou os problemas do mundo. Eu também não. Mas convenhamos que, de alguma maneira, em algum momento, nós podemos contribuir para isso. E aí volta aqui o texto de Tiago 3,16. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. E voltando aqui um pouquinho para algumas situações que eu já falei para vocês, mas que a gente vê, de rua, gente na rua sem ter o que comer, sem ter o que vestir, eu não vou entrar no mérito porque seria aulas de outro tipo, diferente, falando mais também sobre sociedade, mas voltada para outro ângulo. Porque existem vários fatores que levam as pessoas a estarem na rua, isso é fato. Mas quando a gente olha também para algumas situações, a gente percebe que algumas pessoas que estão na rua, elas não estão porque elas querem. Algumas situações as levaram a isso. E o que é pior, às vezes nós, com o nosso olhar, com as nossas palavras azedas, críticas, a gente coloca todo mundo no mesmo barco. Fulano tá assim porque não quer isso, porque nunca se preocupou com aquilo, porque não sei o quê. Nós acabamos julgando as pessoas. A gente não pode esquecer que nós não conhecemos as situações por quais elas passam. Quer ver um exemplo? Nós estamos vivendo hoje uma quarentena. Você poderia prever isso? Ninguém poderia. Aconteceu. E de repente nós estamos nos vendo limitados de tudo, em casa, sem poder ir e vir para certos lugares. Para irmos nos lugares é preciso o uso da máscara, é preciso tomar uma maior preocupação com a higienização, principalmente das mãos, do corpo, do modo geral, ter cuidado com uma série de situações. Isso é preservar. Ninguém poderia imaginar uma situação dessa, mas é a realidade hoje que nós estamos vivendo. Vai passar, como eu disse? Vai. Mas não há uma preocupação? Sim. Então, as pessoas de rua, às vezes, elas estão na rua de modo, assim, meio que inesperado. Aconteceu algumas situações, como eu disse, são várias, diversas podem ter acontecido, e elas estão na rua. E às vezes a gente, sem saber, a gente critica. Mas está lá por isso, por isso, por isso. Nós somos assim. Esse dedinho aqui, esses dedos, na verdade, eles são extremamente perigosos, porque eles apontam, eles são críticos, às vezes eles são perigosos, porque a gente fica apontando para os outros quando a gente sequer conhece a realidade do outro. Então é fácil. É fácil para quem está numa situação de conforto. A gente imagina, por exemplo, hoje, com a situação, quantas empresas estão fechadas. E se tem empresas fechadas, tem comerciantes que não tem de onde tirar dinheiro nem para ele e nem para pagar salário de funcionários.
E aí, olha só como é que as coisas vão caminhando. Se a pessoa, se o dono da empresa fechou, automaticamente as pessoas estão desempregadas. Fato. Se estão desempregadas, é mais gente que talvez mora de aluguel e quem tem casa alugada não vai permitir que a pessoa more lá durante determinado tempo sem pagar aluguel, porque o dono da casa também precisa do dinheiro. Olha só a bola de neve que vai criando. Então, talvez, tomara que não esteja acontecendo, mas talvez já esteja acontecendo, de pessoas já estarem na rua, ou talvez estarem morando na casa de parentes, e graças a Deus, se não tiver casa de parente que possa estar nesse momento, dependendo dos outros para comer. Olha só que situação. Mas enquanto tem outros que essa pandemia não está fazendo a menor diferença. Por quê? Porque eu tenho assim bastante dinheiro, não há, porque quem tem dinheiro compra. Percebeu? Agora o assalariado, se não recebe, não tem como comprar. Estou citando só esses exemplos, a gente vê, né, as situações inesperadas que nos acontecem e que, né, por vários motivos, leva as pessoas, às vezes, a estarem em determinadas situações que eles não são culpados. Por isso, o nosso olhar deve ser direcionado para o outro. A importância de olhar para o outro. Primeiro, não necessariamente nessa mesma ordem, quando a gente olha para o outro, quando eu digo olhar é prestar atenção, é gostar do outro, isso foi o que ensinou Jesus. Porque sempre, ou possa ser que ao seu lado, em algum momento vai ter alguém que está precisando de alguma ajuda sua. Alguma ajuda minha. Por isso, olhar à esquerda, olhar à direita é extremamente importante. Para que nós não nos sintamos, não, melhor dizendo, não nos passemos aos olhos de Deus como uma pessoa que não se preocupa com o próximo. O consumismo, ele tira, né, porque vem junto com o egoísmo, ele tira das pessoas a visão do todo. E eu disse isso aqui, a gente só pensa na gente. No caso, não é a gente, o consumista. Ele desenvolve todo um sentimento. E é importante, nessa faixa etária que vocês estão, 7º ano, aonde vocês estão, o que vocês querem e aonde vocês pretendem chegar. Então, eu sempre digo o seguinte: as coisas não começaram ontem para vocês, elas já começaram há algum tempo atrás. A partir do momento que a gente entra no mundo, que a gente toma consciência das coisas, o futuro que não nos pertence está lá na frente. É construir o hoje, é fazer o hoje para que amanhã as coisas estejam melhor. Então, hoje vocês estão, graças a Deus por isso, em uma família que cuida, onde vocês têm casa, têm comida, têm um colégio particular. É toda uma estrutura montada pelos pais para que vocês tenham uma situação boa. Mas até quando vocês vão ficar com os pais de vocês? Até uma determinada época. Então hoje vocês estão nessa situação. Mas daqui a um tempo vocês precisarão naturalmente do próprio esforço de vocês, com tudo aquilo que vocês estão aprendendo hoje, se autossustentar. Então, aonde vocês querem chegar? Vocês vão querer chegar lá na frente. E que é isso mesmo. Planejamento de vocês para o futuro, eu sei que quando vocês pensam em futuro, vocês estão pensando o quê? Coisas boas. Ter um emprego estabilizado, um salário muito bom, ter casa própria, construir uma família aonde vocês vão poder dar o conforto para elas melhor possível. Fato, realidade, para você e para elas. Mas isso começa quando? Isso começa hoje. Sabendo aquilo que vocês têm, preservando o que têm, continuar aprendendo para chegar lá na frente.
E aí a sociedade, ela vai melhorando a partir de você, daquilo que você entende que é importante dentro da sociedade, daquilo que você sabe que você pode fazer para ajudar ou a diminuir o sofrimento de algumas pessoas dentro daquilo que você vai conseguir. Que você vai conseguir, mas o outro não vai. E alguns outros já vão estar inseridos de alguma maneira que quando você estiver lá na frente também vão precisar de você. Sempre vai acontecer isso. Infelizmente, sempre teremos no mundo, sempre teremos na sociedade pessoas carentes, pessoas de rua, pessoas que terão menos que a gente. A gente pode não ter muito, mas a gente ainda tem um pouco mais do que alguns. Quando nós nos preparamos, quando nós nos qualificamos dentro da sociedade, e a gente vem crescendo, como eu já disse, e quando nós vamos nos tornando dentro dos ensinamentos que nós aprendemos em casa, a tendência é que vocês vão se formando pessoas a cada dia melhor. Vão desenvolvendo a moral, o caráter, o senso de responsabilidade, a preocupação com o próximo e vão entendendo que quanto mais se preocupa com o outro, naturalmente quando a sua mente trabalha isso, você está já pensando que, e o seu coração já vai dizer assim, que você em algum momento vai ajudar alguém. E precisa ser assim. Como eu disse, as coisas acontecem independente da nossa vontade, algumas coisas. E aí, quantas pessoas você vai poder ajudar? Quantas pessoas você já pode ajudar? E, infelizmente, às vezes, pessoas não param para refletir nisso. Que quando você, quando nós podemos minorar, ajudar o outro a diminuir, digamos, o sofrimento dele, primeiro nós não estamos desagradando a ninguém menos do que Deus. Deus se agrada quando nós ajudamos ao próximo. Deus fica feliz com isso. E, na verdade, nós estamos colocando em prática os ensinamentos dele e, junto com o ensinamento dele, os ensinamentos que nós aprendemos com os nossos pais. Por isso é preciso refletir a sociedade que nós vivemos hoje, a sociedade que nós temos hoje, mas também já começar a pensar na sociedade que nós queremos ter mais lá na frente. Certo? Porque nos choca hoje ver tantas mazelas, tantas coisas ruins, tanta gente na dependência de tantas outras pessoas. É chato, é desagradável, é triste ver o ser humano assim. O nosso coração precisa doer quando a gente vê seres humanos como nós passando por dificuldade, mas isso faz, infelizmente, para alguns isso virou comum. A gente às vezes dá de ombro, e como eu já disse, isso não é problema meu. É sim. É uma sociedade consumista que nós vivemos e que você precisa começar a pensar, a mudar isso lá na frente. E isso começa quando? Isso começa hoje. E a gente tem eu poderia falar aqui, a gente poderia falar muitas outras coisas. E algumas coisas eu já disse. Hoje nós somos levados a consumir de tudo um pouco. Tudo. Desde comida, produtos de beleza, roupas eu já falei. Enfim. Consumir, consumir, consumir. Ter. E a gente acaba vendo que tudo isso é supérfluo. Né? O excesso disso cria em muita gente, naqueles que fazem isso, um vazio, porque depois você vai perceber que, na verdade, consumismo não traz felicidade. Consumismo não faz com que as pessoas gostem de você de verdade. Elas se aproveitam de você, do que você pode dar. E, na verdade, isso não te dá prazer. Se dá, é um prazer momentâneo. Mas depois você vai perceber que vai ser criado um vazio dentro de você. Então é preciso pensar, é preciso refletir
E é preciso, dentro dessa reflexão, de todo esse pensamento, não permitir que a mídia, do modo em geral, que é feita de pessoas bem, aparentemente bem cuidadas, bonitas, elegantes, nos imponha um estilo de vida que não é nosso e que não traz felicidade, que não traz prazer e que não traz alegria. Isso tudo é muito fugaz, isso é momentâneo, e o que você precisa começar e já ter começado a aprender é ter contentamento com aquilo que você tem. Tchauzinho, até a próxima.